Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Aqui estou no Centro de Espiritualidade Josefina, no meio de muitas reproduções de quadros, de ícones, de santinhos até, de outros objetos, até de imagens, estátuas importantes que dizem respeito a São José, mas tem também tudo aquilo que eu acabei de falar relativo a Maria. É interessante que você conheça todo esse material aqui neste Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. E vamos falar um pouquinho de São José. E estamos vendo assim muitos aspectos da vida, detalhes, identidades de José ou em torno a José. E uma das que sempre aparece é essa daqui, relativa a Jesus, mas que diz respeito a São José, filho do carpinteiro. Então Jesus seria o filho do carpinteiro. E eu já vi também traduções de filho do marceneiro. Veja que marceneiro é uma coisa, carpinteiro é outra coisa. Para quem não entende, é tudo a mesma coisa, né? Mas uma coisa é o carpinteiro, outra coisa é o marceneiro. Eles têm funções diferentes, embora ambos trabalhem, a princípio, com madeira. Essa tradução, sobretudo a mais comum, que é carpinteiro, relativa a José, é uma tradução possível da palavra tecton, em grego. Porque os evangelhos foram escritos na língua grega. Então, é preciso a gente mergulhar no sentido da palavra escrita em grego para poder compreender o que realmente a gente tem em mãos. Padre Mário Guinzoni, um confrade meu, oblato de São José, tem um muito interessante artigo a respeito deste conceito tecton que nós traduzimos por carpinteiro. E eu recomendo que vocês leiam este artigo, seria interessante. Fundamentalmente, o que nós devemos entender a respeito desta ideia de carpinteiro não é que ele era alguém que mexia com madeira só, não. É alguém que está apto, está treinado, é um profissional, a transformar objetos, tornar objetos passíveis de uso. Então eu pego um pedaço de madeira, vamos supor um pedaço de madeira, no caso de carpinteiro que mexe com madeira, eu pego um pedaço de madeira e transformo esse pedaço de madeira, por exemplo, numa colher de madeira. Então eu transformei em algo que pode ser usado. Antes era um pedaço de madeira que não tinha um objetivo de uso imediato nenhum, e eu o transformei numa colher que tem um objetivo de uso, né? No caso de uma pedra, esses dias numa parada, numa das viagens que eu fiz, eu peguei um vasinho de socar alho, né? Pegar alho e socá-lo, e de pedra, de modo que eu transformei, eu não, alguém, né, não eu, mas alguém transformou aquele pedaço de rocha em um objeto que eu posso amassar o alho. Então, é a transformação de um objeto, tornando o que antes não tinha um uso específico, útil, possível de ser usado. Então essa é a ideia. A gente poderia traduzir também esta palavra, mas forçando um pouco talvez o seu conteúdo, como um técnico. Vem daí a palavra técnico em português, né? Alguém especialista em fazer alguma coisa, um técnico em algo. Mas quando a gente fala técnico, a gente abre muito a possibilidade de compreensão. Técnico em quê? Pode ser técnico em encanamento, técnico em ferragens, técnico em alimentação, técnico em madeira, técnico
Então, talvez essa palavra não seja a melhor. Poderíamos usar também o conceito de ferreiro, aquele que mexe com ferro, aquele que mexe com pedra, um pedreiro. O fato é que o texto grego do Evangelho, no caso o Evangelho de Mateus, apresenta a palavra tecton, que foi traduzida em português por carpinteiro, mas que poderia ser traduzida por um especialista em artes ou em objetos de uso cotidiano, alguém que está atento às necessidades, uma espécie de, eu vou usar uma palavra, uma expressão que eu não gosto muito, uma espécie de faz-tudo. Mas faz tudo nos dá uma ideia de uma coisa muito genérica, né? E parece que José não era bem algo assim, um profissional genérico. Mas talvez ele fosse especialista naquilo que o cotidiano impõe. E quando a gente tem uma casa e deve cuidar de uma casa, você sabe que o cotidiano nos impõe tantas coisas, né? Impõe que a gente saiba um pouquinho de pintura, de carpintaria, de ferragens, de encanamento, de eletricidade e por aí vai. O fato é que José parece, por detrás desta palavra carpinteiro, era um homem aberto às possibilidades. Nós poderíamos até imaginar José como uma espécie de construtor. Quase como um mestre de obras. Interessante isso, né? Imaginá-lo desta forma. O que eu acho que não é certo é que nós restringamos o conceito de carpinteiro a profissional que trabalha com madeira. Porque na realidade o Evangelho apresenta tecton, o que tem uma gama de possibilidades muito maior do que simplesmente o fato de ser alguém que mexe com madeira. Em alguns lugares nós encontramos José representado como um artesão, o que já é uma outra coisa, porque não é alguém que faz um trabalho em benefício de um uso imediato, mas um artesão tem a ver com a arte. E a arte, ela não tem um uso imediato. A arte é lúdica, a arte é simbólica, a arte é para dar um significado para algo, para alguém, para alguma coisa, para um tempo, para um local. De modo que artesão é uma outra possibilidade também que a gente encontra por aí, ligada à pessoa de José. O fato é que este evangelho, no caso Mateus, no capítulo 13, depois do discurso de Jesus em parábolas, as pessoas que ouvem Jesus, nas suas explicações, nas suas colocações, fazem aquela pergunta retórica: não é ele o filho do carpinteiro? Lembrem-se, nós já vimos isso em outro vídeo, lembrem-se que esta pergunta retórica é um modo de perguntar, negando algo para chegar a uma afirmação. Confuso, né? Mas é assim, não é ele o filho do carpinteiro, é uma maneira de dizer, é ele o filho do carpinteiro. Mas aqui nós não estamos levando em conta se é o filho ou se não é o filho, e sim a identidade aqui alegada, carpinteiro. Repito, não restringamos essa ideia ao trabalho com madeira, mas entendamos como aquele que transforma a natureza, os objetos, para torná-los mais úteis, possíveis à vida humana e à sociedade. É bom a gente saber que José era um homem tão capaz assim, né? Que bom. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando daqui do Centro de Espiritualidade Josefina. Para vocês todos, graça e paz.